Olá, está começando mais um programa Argumento e o nosso assunto é a reforma tributária. A proposta vai começar a ser debatida aqui no Senado a partir de agosto. Vai começar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir para o plenário. E apesar de não ser deliberada pela Comissão de Assuntos Econômicos, o colegiado criou um grupo de trabalho para debater a proposta. Entre os senadores que compõem esse grupo está o senador Isalci Lucas, líder do PSDB, que vai conversar aqui conosco. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Senador, a gente já tem aí a definição do relator, né, o senador Eduardo Braga. Existe também uma expectativa de que a proposta seja aprovada, votada até o final de outubro aqui pelo Senado. Como é que o senhor acha que vai ser mesmo esse prazo na prática? Olha, primeiro acho que o senador Eduardo Braga é uma pessoa experiente, já foi governador, conhece a realidade, né, do mundo real, que tem muita gente que vota uma reforma como essa sem saber o que acontece lá na ponta, né? Então é o que a gente precisa, é olhar não a parte teórica, mas qual é o reflexo disso na ponta. E, evidentemente, o texto que foi aprovado, ele terá que ser bastante ajustado, né? Na área de serviço, praticamente tudo, porque a reforma desconsiderou praticamente serviço. E o custo principal de serviço é mão de obra, que, evidentemente, é afetado pela contribuição previdenciária. Então, falar em reforma tributária, sem levar em consideração a contribuição da Previdência, e na área de mão de obra o custo é muito alto, supera mais de 20%, você tem que colocar isso no arcabouço como um todo. Então temos que corrigir isso. Na área dos profissionais liberais, médico, advogados, contadores, os profissionais de modo geral, eles terão um impacto, assim, uma mudança que pode levar a aumentos assim de 200%. Então, é evidente que nós temos que corrigir. A questão das alíquotas também, né, cabe ao Senado defini-las. Nós precisamos, talvez, e acho que vai acontecer isso, eu pelo menos vou apresentar uma emenda, de colocar uma alíquota máxima, exatamente para atender o compromisso do discurso, que é não ter aumento da carga tributária. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, pensar em fazer uma reforma para aumentar a carga não é o que nós podemos aceitar. Então, a ideia é botar uma emenda estabelecendo uma alíquota máxima para não ter aumento de imposto aqui no Brasil. Se for da questão dos serviços, a Câmara colocou uma alíquota reduzida para algumas atividades, como saúde, educação, transportes. O senhor acha que aqui isso deve ser estendido para as outras atividades também? Não, eu acho que foi uma luta, né? Aqui nós ficamos debatendo a PEC 110 durante 3 anos. Lá na Câmara, quando deputado, eu debati isso lá durante 20 anos. Então, lógico que a reforma tributária é urgente, é relevante, é importante, não é? Todos nós concordamos com a reforma. Agora, o que tem que ver é o que está escrito, é a vírgula que eles colocam, que altera muito a situação. Nós lutamos e já tínhamos essa garantia de que a parte de saúde e educação teria que ter um tratamento diferenciado. E lá na Câmara ficou, então, 40% do texto da alíquota principal, né? Ou seja, 60% de desconto. Então, já é uma exceção razoável. Mas, quando você fala em saúde, eu estou falando das clínicas, dos médicos profissionais, né, que tem empresas uniprofissionais, o caso dos advogados todos. Né? É uma coisa bastante relevante, que essa sequer foi considerada. Então, hoje, por exemplo, o ISS dos médicos, eles pagam como uniprofissional, é uma taxa mensal. Né? Então, com o IVA, com o IBS, né, a coisa vai aumentar muito, porque se fala em 25%, pelo menos hoje a própria ministra Simone fala em 26% a 28%. Né? Você tem nas áreas de tecnologia, por exemplo, não é que hoje você tem o produto, quando você vai na prateleira e compra um sistema, né, um software que você compra, você paga ICMS. Quando você contrata alguém para desenvolver o sistema, ou dar manutenção, operação, aí já é ISS, né, paga muito menor. Então, quando você tem um IVA único, isso vai tudo para a mesma alíquota. Então, vai ter muito aumento nessa questão. Algumas coisas foram aceitas durante a votação. Então, por exemplo, a questão do agro. Né? O agro, e é relevante o que foi aprovado, mas foi aprovado durante a votação. Então, nós temos que também verificar. A reforma, na prática, ela é feita para a indústria. E, de fato, a indústria precisa realmente
de um incentivo, porque nós perdemos a capacidade, né, de competitividade, de produção e tal. Mas alguém vai pagar a conta. Mas não tem que ser uma conta razoável, né, que não onere demais, e principalmente o consumidor. Senador, alguns senadores da oposição argumentam que a reforma como está depende muito de regulamentação. Muitos projetos de lei complementar que, do jeito que está, seria dar um cheque em branco. É possível, antes mesmo da aprovação da reforma, já começar a trabalhar nessas propostas para se definir junto com a reforma outras, já definir a parte da alíquota, contribuições, enfim, esse teto que o senhor falou, já é possível isso ser trabalhado? O grupo de trabalho, por exemplo, já poderia começar a trabalhar nesse tema? Eu acredito que aqui no Senado vai acontecer isso. Por quê? Porque grande parte, realmente, da reforma tributária foi jogada para uma lei complementar. Você sabe que para a aprovação de uma PEC e a aprovação de uma lei complementar é totalmente diferente o quórum, né? Um é maioria, outra, né, são 2/3. Então, há uma diferença imensa. Então, se você joga tudo para a lei complementar e não define a lei, a facilidade de aprovação é muito maior. Então, você como se tivesse dado um cheque em branco. Eu acho que cabe a nós aqui já fazer uma discussão e já apresentar a proposta de lei complementar do que vem. O que me preocupa na reforma tributária não é exatamente o que está escrito ainda, porque o governo está encaminhando agora, e vai acontecer esse debate paralelo aqui, que é a tributação sobre a renda e patrimônio. Aí é que nós temos que também levar isso em consideração. Então, uma reforma tributária precisa ter simplificação, isso aí é fundamental. Da Constituição para cá foram 176 mil normas, dá quase que 20 normas por dia a nível municipal, estadual e União. Então, essa simplificação é fundamental. Agora, nós temos PEC tramitando aqui que nós vamos também, né, fazer como se chama, né, fazer o apensamento, né, a reforma do Aerovista 46 e outras que estão tramitando aqui, nós temos que fazer, aperfeiçoar o texto. Mas a gente não pode perder a questão da Previdência, que pesa muito, e também a questão da tributação sobre a renda, né, e sobre o patrimônio. E como é que esse grupo de trabalho vai somar em relação a esses debates? Então, o relator da proposta, inclusive, faz parte do grupo de trabalho. Existe esse prazo aí de até outubro. Só acha que o senador Vanderlan, que é o presidente da CAI, ele falou em ciclo de debates. Vai dar tempo, senador, de fazer tudo? Eu acho que agora, como já tem um texto base, né, que o texto foi aprovado na Câmara, você já começa nós podemos cobrar agora do governo, não é, as simulações, porque o governo tem todas as condições de nos fornecer os dados. Primeiro, qual é a realidade hoje? Quanto cada segmento paga, o tipo de tributação, lucro presumido, lucro real, simples. No texto preserva realmente o simples, não é? Então não haverá mudança, mas você tem lucro presumido e lucro real. E a MEI também. Então, você tem que ver, bem, se queremos saber qual é a situação atual e aplicando aquilo que está no texto, definindo algumas alíquotas, você já tem como simular e ver como é que vai ficar. Então, eu espero que o governo federal possa contribuir com o grupo de trabalho com as informações, né, o que não aconteceu na Câmara. Então, fica muito no PowerPoint, nas ideias, no discurso, mas quando se aplica na prática, o estrago é muito grande. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Vocês pretendem ouvir governadores, prefeitos, que alguns argumentam que vão perder a arrecadação, que estão perdendo a autonomia por conta do Conselho Federativo? Eu acho que no Senado a gente vai ouvir muito mais, porque o Senado é uma casa revisora, mas o Senado é que representa a federação. Então, e aqui o peso é igual, né, senador? São 3 de cada estado. Né? E o Senado, então, ele representa os governos. Né? A Câmara representa a população como um todo, é a casa do povo, mas o Senado é a casa da federação. Por isso é que são iguais, são 3 senadores que têm que levar em consideração os interesses dos estados e dos municípios. Senador, o senhor acredita que a PEC com certeza, né, o próprio relator disse que ela vai voltar para a Câmara e que ela vai ser alterada. Sim. O senhor acredita que é possível promulgar ela até o fim desse ano? Vamos fazer um esforço, né, porque todos nós sabemos, né, da importância da reforma tributária. E a gente precisa entender uma coisa que normalmente o governo esquece, né, que é planejamento. As empresas, quando vão se instalar no país ou no município,
eles têm um planejamento de 20, 30 anos. Então você não pode fazer uma reforma tributária, a partir de agora é assim, não é? Como aconteceu uma série de fatos agora que acaba trazendo insegurança jurídica, não é? Falta de investimento, as pessoas não querem investir quando não tem segurança, que é exatamente isso. Então você tem que ter até dezembro para vigorar a partir do ano que vem. Não dá para você aprovar agora e 90 dias já implementar. Sim. Então, para o governo, eu acho que é importante para atender o princípio da anualidade, da anterioridade e tal. Então, você tem que respeitar isso. Então, criação de imposto ou contribuição, elas têm que ser, né, no ano anterior, né, para a partir de janeiro funcionar bem. Então, nós vamos fazer todo o esforço para isso. Não quer dizer que vamos aprovar, mas faremos esse esforço para isso. Tá certo, senador. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.